E aí galerinha, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de suporte da Engebot Robótica Educacional, né? Esse vídeo ele está dando continuidade àquela ideia que nós tivemos de um vídeo a cada 15 dias, ajudando a vocês a compreender o conteúdo de forma online, né? Através de um vídeo gravado, e também para colaborar com vocês com a resolução dos exercícios, né? Das atividades que estão sendo lançadas também quinzenalmente. Então, devo deixar logo avisado que no final do vídeo, quando vocês terminarem de visualizar o vídeo, por favor, visitem a área de descrição da nossa gravação. Tá? Lá vocês vão encontrar a atividade, o link da atividade relacionada a este vídeo. Tá? E é importante lembrar que essa atividade ela também vai contar pontos para vocês. Né? Ela vai contar como uma avaliação, parte da avaliação, na verdade, do terceiro trimestre do Instituto Alvorada, tudo bem? Então, a aula de hoje que a gente vai fazer, nessa revisão que eu vou passar para vocês, ela é relacionada aos últimos dois conteúdos que nós vimos aí em sala de aula. O primeiro deles é relacionado aos botões da CPU, né, o famoso Brick Buttons que a gente viu. Né, a gente vai ver como que programa ele, como que constrói o programa e alguns exemplos extras. Da mesma forma que também vamos ver a função que vimos hoje, na aula de hoje, dia 24 de setembro, relacionado à questão da função esperar até que alguma coisa aconteça. Tá? Então vamos lá ao vídeo, eu espero que vocês entendam. Caso continuem ainda com dúvida, por favor, não hesitem de me procurar. Vocês têm o meu contato, por favor, me procurem, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é entrar aqui no Roberta Lab. Né? Então, mais uma vez, passo a passo. Roberta Lab, quando vocês acessarem, ele vai estar com essa tela. Primeira coisa que vocês precisam fazer é vir aqui no sistema EV3. Tá? Entra no sistema EV3, procura a quarta opção. Entramos agora no sistema do Roberta Lab, funcionando para o sistema EV3, que é aquele sistema que nós utilizamos e iremos continuar utilizando nos retornos das atividades pós-pandemia. Tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que tem que fazer é pensar que, relacionando ao tema número 1 nosso, né, que é a questão dos botões da CPU, vocês têm que entender que os botões da CPU, neste caso, né, que a gente tem aqui como exemplo a CPU guardadinha aqui, esses botões que nós utilizamos em sala de aula como botões de navegação, utilizados para selecionar algum programa, para selecionar alguma calibração, ou verificar o funcionamento de motores ou sensores. Neste caso, né, utilizando ele agora como botões da CPU, nós o utilizaremos agora no formato de sensor. Né? Então ele basicamente se transforma num gatilho, num sensor, em que ele se torna também totalmente programável. Tá? Então, cada um desses botões que vocês estão vendo aqui nessa imagem, eles são totalmente programáveis. Tá? Então, para a gente poder programar cada um desses botões, a gente precisa construir aquela ideia de que, como ele se transforma agora num sensor, nós precisamos de uma lógica de programação que vai se construir a partir de um passo a passo que nós já vimos em sala de aula, tá? Então, o primeiro passo, né, a primeira dica que eu digo para vocês sempre é que todo sensor ele precisa de uma repetição. Como nós já vimos isso aqui várias e várias vezes em sala de aula, eu não vou me ater muito a essa questão do que acontece aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, repetir para sempre, porque todo sensor precisa repetir infinitamente, geralmente, tá? Na maioria das vezes sim. Inclusive, apesar de que a gente vai ver algumas ressalvas hoje ainda. Logo em seguida nós precisamos utilizar uma condição, certo? Uma condição no formato de se. Então eu vou usar essa daqui, vocês sabem por que eu utilizo, né? Porque ela me dá mais opções de utilização. E nós temos também a terceira opção aqui, a terceira dica que é dado, que é que nós precisamos de uma comparação de valores, né, através de um bloco lógico. Essa é a primeira dica. Então, essa é a terceira dica, desculpa. Então, aqui vocês podem também seguir a dica através da coloração do encaixe. Né? Então, azul claro, vem para azul claro, encontramos nosso bloco de comparação aqui em cima. Beleza?
Pois bem, aqui temos a nossa base da construção, aí, da utilização do nosso sensor, da nossa lógica de programação para sensores, certo? Agora nós precisamos complementar isso aqui, ó. Nesse primeiro espaço vai o primeiro sensor, nesse segundo espaço vai o bloco de comparação, no que você vai comparar a leitura do nosso sensor, tá? Como nós estamos falando em pressionar de botões, então nós vamos aqui utilizar a opção de botão pressionado, certo? Botão pressionado, e ele nos dá aqui a opção de vários botões a serem pressionados, certo? Logo em seguida temos o seguinte, ó. Aqui nós temos uma função que vai comparar o valor que está aparecendo aqui. Então, quando eu for pressionado, ele vai dizer, ele foi realmente pressionado ou não, né? Então, eu preciso de um bloco que me ajude a complementar essa lógica aqui. Esse bloco que vai complementar essa lógica é esse bloco aqui, ó, de verdadeiro. Então, ele vai dizer, poxa, eu pressionei esse botão? Sim. Esse sim que eu disse é verdadeiro? Se ele constatar que é verdadeiro, ele vai fazer a primeira função aqui do nosso, da nossa condição, tá? Se ele constatar que isso aqui não aconteceu, então ele vai dizer que é falso. Portanto, ele vai entrar aqui, ó, na última opção da nossa condição. Tudo bem? Então aqui, para ilustrar melhor a utilização desta construção lógica, nós utilizaremos aqui, como sempre, a movimentação de motores, tá bom? Então, ó, a gente vai utilizar aqui que quando ele for pressionado, eu quero que ele se mova para frente, e quando não for pressionado, eu quero que ele se mova para a direita, beleza? Então, ó, dado isso aqui, vamos tirar o zoom da tela, e agora vamos lá para o nosso simulador observar o comportamento do nosso robô. Então aqui nós temos o nosso robô. Aqui nós temos o nosso EV3, certo? Que estará aqui disponível para a gente poder utilizar. E agora nós podemos dar início ao nosso programa para testá-lo. Olha só, quando eu dou início, ele entra na função de que meu botão não está sendo pressionado, que é a parte de baixo. Então, por isso ele fica sempre girando para o lado direito, no sentido horário. Olha aqui, virar à direita a velocidade de 30. Só que a partir do momento que eu pressiono o meu botão aqui, ó, ele anda em linha reta, porque ele entende que agora esta condição que foi dada de início, ela é verdadeira. Então, como ela é dada como verdadeira, a gente tem que ele entra no primeiro espaço. Quando ela é dada como falsa, ele entra no segundo espaço. Essa situação é tal, pessoal, deixa eu pausar aqui para a gente observar, que se eu fizer aqui, por exemplo, falso, a gente vai perceber que essa ordem ela vai inverter. Ele, quando for ligado o robô, ele vai entrar direto para andar para frente sempre, e quando eu pressionar, ele vai entrar para a direita. Olha só, vamos testar. Deixa eu puxar o robô mais para cá. Play. Então, nosso robô anda em linha reta, como foi falado, né? Ele inverteu a ordem de utilização dos blocos aqui. E quando eu pressiono o botão central, ele dá a volta, né? Ele consegue dar essa volta aí, tá? Toda vida que eu pressiono, ele dá a volta para o lado direito, beleza? Agora, se vocês forem observar bem, a gente meio que construiu aí um controle, né? Então, nós finalizamos a nossa aula no nosso último encontro aí relacionado à questão dos brick buttons aqui, dos botões da CPU. Nós finalizamos a nossa aula construindo um controle remoto até funcional aqui, tá? Ele não é perfeito, porém, para os fins de aula aqui, ele funciona perfeitamente. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, se eu quero programar vários botões, porque cada botão agora ele vai funcionar de forma independente, então eu preciso de várias funções que vão ativar cada um desses botões de forma independente, então eu preciso de várias condições que funcionam para cada um desses botões, tá? Então, ó, se eu quero que ele vá para frente quando aperte o botão entrar, vai ser 1. Se eu quero que ele vá para trás quando eu aperte retroceder, vai ser outro. Se eu quero que ele vá para a esquerda ou se vá para a direita, vão ser outros 2 blocos. Cada um desses botões com um si diferente, tá certo? E aí a gente constrói toda a lógica de novo, ó.
para cá. Eu vou só duplicar aqui, ó, porque nossa lógica não vai mudar. Opa, duplica, duplica e duplica, certo? O que acontece agora? Nessa primeira aba, como nós já vimos, fica a leitura do nosso sensor. Então, ó, vamos lá, sensor, botão pressionado. Então, mais uma vez, duplica, opa, duplica e duplica, beleza? Por último, nós temos que colocar outra condição lógica para completar essa leitura de cada um desses sensores. Então, ó, verdadeiro, 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 opa, e verdadeiro, beleza? Agora, como nós estamos falando aí em 4 botões diferentes, eu preciso configurar cada uma das leituras desses sensores aqui, ó, de forma diferente também. Então, o primeiro pode ser entrar, o segundo pode ser esquerda, o terceiro direita e o último vai ser retroceder. E aí a gente só faz configurar o que vai acontecer quando cada um desses botões forem pressionados. Ó. Então, a gente já tinha dito que quando o botão entrar for pressionado, ele vai se mover para frente. Quando ele for pressionado para a esquerda, vamos dizer que ele vai se mover para a esquerda, né? Esquerda. Quando ele vai para a direita, vamos dizer que ele vai se mover aqui para a direita. E quando ele for retroceder, vamos dizer que ele vai para trás. Apertar o botão retroceder, ele vai para trás, certo? Interessante que vocês perceberem o seguinte, que agora todo o programa está condicionado ao funcionamento único e exclusivo de que, quando for pressionado, ele vai realizar alguma função. Certo? É tanto que, ó, se nós ativarmos aqui o nosso robô, o programa vai começar a rodar. Percebam a mensagem aqui em cima. Percebam que ele agora aparece com o sinal de stop. Porém, ele está imóvel, está parado aí, né? Então, agora o que eu preciso? Eu preciso ativar o EV3 aqui, ó. E agora sim, ó. Para cima, não faz nada. Para baixo, não faz nada. Por quê? Não programamos, né? Mas aqui, botão central, ele vai para frente. Botão retroceder, ele vai para trás. Esquerda e direita, tá? Então, aqui a gente meio que inventou um controle remoto funcional. Ele não está completo, é óbvio. Porém, para fins de teste, que é o que nós estamos experimentando aqui, ele já funciona o suficiente, beleza? Então aqui vocês viram como que funciona e como que a gente pode programar cada um desses botões, né? Apesar de que nós não programamos todos os 7 botões, mas a gente pode ver aqui com clareza como eles funcionam, tá certo? Perdão, 6 botões. E aí, para que vocês possam também compreender e experimentar aí na casa de vocês como programar cada um deles, tá certo? Pois bem, finalizada aqui a questão dos botões da CPU, vamos agora para o próximo assunto, que foi o assunto de hoje, né? Hoje, dia 24 de setembro. Então, o assunto de hoje foi relacionado à função esperar até que, né? Nós até demos vários exemplos aí em sala de aula, por exemplo, a questão da cancela do shopping, né? Que a cancela fica esperando até que você pressione a botoeira lá para que ela possa abrir a cancela. Então, e a gente já estudou e compreendeu que esse bloco aqui, ele também é um bloco que utiliza sensor. Ele é aquela regra exceção, porque enquanto a outra leitura que nós estávamos fazendo de sensores, eles são leituras que fazem com que um sensor seja repetido infinitas vezes, praticamente. Essa leitura que nós vamos fazer, ela é uma leitura que acontece de forma pontual, uma única vez, geralmente uma única vez, tá? Então o que a gente pode fazer? Ó, vem aqui em controle e vem aqui, ó, em esperar até que alguma coisa aconteça. O que é a parte legal desse programa? É que ele já vem pronto, você não precisa construir, tá? Você não precisa construir absolutamente nada. Ele já vem com a lógica pronta, ele já vem com tudo construído, e à medida que você muda a ordem dos sensores, ele também já vai ajustando à medida que você vai precisando, né? Inclusive fica como dica aí, se você esquecer qual é o parâmetro que você precisa comparar para a utilização de cada um desses sensores, vocês podem vir, puxam esperar até que,
e vai testando. Eu quero usar o sensor de cor. O que apareceu aqui? Apareceu a cor. Então você vai lá e joga no seu programa. Garanto a vocês que vai ser um atalho aí para lembrar qual o parâmetro que vocês vão usar para experimentar cada um desses sensores, tá certo? Então vamos lá. Qual é a questão inicial desse sensor? É que para ele iniciar, a gente precisa perceber que ele depende de um bloco, porque olha só, se eu ligo o meu programa aqui do jeito que ele está, né, só esperando, ele simplesmente não se move. Ó. O meu programa está funcionando, a mensagem aqui em cima, olha aqui o stop ligado, ele não funciona, porque ele está sempre esperando. Né? Eu preciso aqui dar uma função, dar algum início de funcionamento desse programa para que essa função funcione, né? Ela comece a fazer essa leitura esperando esse sensor de toque, que é o caso dele aqui, ser pressionado. Então, eu vou colocar aqui como exemplo só o mover para frente, porque a partir desse momento, quando o meu robô ele começar a se mover, ele já vai estar esperando a leitura do sensor de toque como verdadeiro. Então, se o sensor de toque for pressionado e essa leitura for verdadeira, então ele vai fazer alguma coisa, tá? Só que o que é importante a gente atentar aqui, que eu falei na aula também. Neste caso em particular, como ele começa com um bloco, ó, mover, e logo em seguida vem para o espere, ele está esperando alguma coisa acontecer para outra acontecer. Só que ó, logo em seguida nós não temos nenhum bloco relacionado. Então, como não temos nenhum bloco relacionado, o que vai acontecer aqui? Ele vai desligar o robô. Então, quando ele encontra o sensor de toque e pressiona, ele vai desligar o nosso robô. Beleza? Então, vamos lá experimentar. Puxa o nosso robô para cá, puxa o nosso obstáculo para cá e vamos dar o play. Nosso robô vai chegar lá no obstáculo e vai parar imediatamente à medida que ele toca. Tocou? Parou, certo? Desligou o programa, inclusive. Novamente, tocou, parou. Muito bem, certo? Então aí nós temos um exemplo claro e legal de como que funciona esse sensor de toque, tá? O próximo sensor que a gente viu hoje também foi o próximo da lista, essa lista imensa que aparece, né? O próximo da lista foi o sensor ultrassônico. Né? Lembrando aqui que eu já falei também, e essa dica eu dou lá no outro vídeo, no primeiro vídeo da primeira atividade, que esse sinal aqui ele influencia na leitura do nosso sensor, certo? Então vamos deixar aqui em 30 mesmo e vamos experimentar o que acontece aqui. Ó. Então quando o meu robô experimenta qualquer obstáculo dentro da distância de 0 até 30 centímetros, ele para. Então vai chegar um momento que ele vai parar. Parou. E parou. Agora ele parou. Beleza? Parou aqui, ó. Como é que eu sei que ele está em 30 centímetros? Eu ligo aqui o nosso view, data view, né? E vejo que ele está em 30 centímetros, olha só. Então ele está respeitando o que foi programado aqui. Beleza? Tomar muito cuidado com a utilização desses sinais, como eu já comentei para vocês. A alteração da ordem dos sinais, ela vai alterar na leitura. Tudo bem? O próximo sensor aqui é o sensor de cor. Sensor de cor, olha só, que está aqui. Esse sensor de cor, ele vai, assim como diz o nome, ele vai reconhecer as cores. Então, ele vai se mover até encontrar a cor relacionada que está aqui na leitura. Então, aqui a gente tem vermelho. Então, ele vai se mover até encontrar a cor vermelha. Beleza? Chegou na cor vermelha, ele para. Vamos lá? Parou. Tá? Posso mudar a cor? Pode. Clico aqui e seleciono outra cor. Ó. Vamos dizer aqui agora verde. Então vamos trazer o robô para cá de novo e play. Então agora o nosso robô ele vai se mover até encontrar a cor verde. E da mesma forma aqui, pessoal, fica aqui a dica novamente. Se vocês alterarem a função de igual ou diferente, de igual para diferente, né, a leitura ela vai alterar. Qualquer um desses sinais aqui, a leitura ela vai alterar. Portanto, quando forem programar, muito cuidado com a utilização deste sinal, ok? E por último, e não menos importante, para a gente finalizar este vídeo de suporte para vocês, nós temos também a utilização da função botão pressionado, em que esse botão pressionado ele considera como os botões lá da CPU, né, os famosos brick buttons, tá? Então aqui a gente tem já a função botão pressionado,
Aqui a gente tem qual botão será pressionado para poder ativar essa condição de espera e a condição de comparação, né, para saber se, de constatação, na verdade aqui, para saber se isso aqui realmente aconteceu. Então vamos lá testar, ó. Neste caso ele vai ligar o robô, vai ficar movendo o robô, tá? Mas ele só vai parar quando eu pressionar o botão entrar, né, que ele chama aqui. Então, cliquei, percebam que o robô desligou o programa, porque ele já sai dessa parte aqui e vem para aqui para baixo, e imediatamente ele também termina a leitura do nosso programa. Então, novamente, dê o play, meu mouse está longe, quando eu chego perto e clico, o nosso robô para. Beleza? Então, pessoal, essa foi uma revisão aí relacionado aos assuntos das últimas 2 aulas, né? Percebam que esses assuntos eles não são difíceis, eles são na verdade muito simples, e ainda mais com essa ideia que nós estamos tendo aqui de trazer esse suporte em vídeo para vocês. Eu espero que aí dessa forma vocês consigam aprender, vocês consigam ter menos dificuldades na hora de resolver as atividades que forem lançadas semana a semana, na verdade a cada 15 dias, tá bom? Lembrando para vocês aí que estou sempre à disposição para tirar dúvidas de cada um de vocês através do WhatsApp, certo? Então me procurem, não hesitem em me procurar. Mas apesar de que eu acho e acredito e espero profundamente que vocês não precisem me procurar, não porque eu não queira, mas porque eu acho que o conteúdo ele foi muito bem passado para vocês, modéstia à parte. Beleza? Lembrem que a atividade, o link da atividade, ele vai estar aí na descrição do vídeo. E aí a gente se vê agora na próxima aula, tá? Um abraço para todos vocês, se cuidem. Tchau, tchau. Valeu!